Glória a Deus, né, irmãos? Maravilha, né? Deus é maravilhoso, porque se dependermos de nós, não estaríamos aqui hoje. Mas Deus é tão grande que Ele conta, com vasos frágeis, vasos simples, para poder divulgar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, exaltar. Foram declarados louvores, exaltando o nome do Senhor à volta dEle. E agora nós vamos ter uma fração da palavra do Senhor, que não é minha, mas é do Senhor. E ela fala, a palavra falou assim ao meu coração para esta noite, neste texto que eu vou ler. E eu quero compartilhar com os irmãos, e que a gente possa extrair, que a gente possa sair daqui, aplicando alguma coisa que nós podemos aprender com essa palavra simples, no sentido de leitura mais profunda, na sua qualidade, no seu valor. Então, convido os irmãos para a gente abrir em Mateus 14, do verso 22 ao 33. Vou fazer a leitura bíblica, depois a gente vai explanar um pouquinho a matéria. Então, Mateus 14, do verso 22 ao 33. Glória a Deus. Acho que colocaram na tela, Amém. Então, a versão atualizada diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e à parte estava ali orando, sozinho, tempo a sós com o Pai. Mateus 14, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ele tinha mandado os discípulos ir para lá. Mas à quarta vigília, altas horas da noite, segundo os historiadores, por volta de 3 às 6 da madrugada, da manhã, a hora que a noite está bem escura, a gente está o horário mais escuro da noite, por volta das 3, 4 horas. Então, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, Jesus andou por cima do mar. Aí nós vamos estudar um pouquinho por que Jesus fez esse milagre de andar sobre as águas. Na minha versão fala por cima do mar. Outras versões dizem andou sobre as águas. Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então, os discípulos viram, assustaram, porque não estavam preparados, altas horas da noite. E aí vem o medo, a dúvida, a falta de confiança, porque a gente não sabe, é natural do ser humano. E Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós vamos ver também, ontem nós comentamos na oração, na reunião, sobre esse sou eu. Quando Moisés estava lá em Êxodo, ele fala, diz ao povo israelita, que eu sou o que sou, eu sou. Jesus fala, sou eu, não se preocupe. A gente vai ver, só estou adiantando um pouquinho o que eu quero passar. Então, tem de bom ânimo. Sou Jesus, sou eu, não temas. Quando esse sou eu soa mesmo nos nossos corações, nos dá uma certeza que a presença está conosco, que a presença nos protege, que a presença nos guarda, que independente das circunstâncias, da luta, o sou eu, a presença do Espírito Santo, está ali conosco. Então Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, aí vem a dúvida, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse a Pedro, vem. Nós temos lá, Mateus 11, 28, fala também, vinde a mim, todos vós que estáis cansados,
oprimidos, sobrecarregados, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, eu vos darei descanso. Então, quer dizer, Jesus falou, vem, Pedro, né? E Pedro, neste momento, ele teve um aprofundamento espiritual tão grande que ele conseguiu andar sobre as águas, né? Então, Jesus disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas logo no 14:30 diz, mas sentindo o vento forte, olhando as circunstâncias, olhando para os lados, né? Acontece com a gente. Vem a luta, a dificuldade, né? Talvez a gente está cheio de fé, mas daí a pouco a gente fica frágil, fica temente, né? Temeroso, né? Aliás, aí vem o medo, vem a decepção às vezes, né? E Pedro não é diferente, nós não somos diferentes também. E Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. É nessa hora que Jesus estende as mãos, né? Na hora que não tem mais recurso, não tem mais, né? Deus deixa a gente ir até um certo ponto para a gente entender que Ele é o eu sou, né? Diga ao povo que eu sou o que sou. Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? Homem de pequena fé. Porque às vezes a gente está cheio de fé, né? A gente está cheio de unção, de temor do Senhor, e às vezes a fé, né? Igual o pastor Marcos que falou, né? A energia acaba, né? A gente estava comentando hoje cedo, né? A energia fica meia fraca ali, a gente tem que pegar um alimento mais forte para alimentar o Espírito. E eu creio que é isso que Jesus fez, né? Quando Ele afastou e mandou os discípulos, né? Para ir para o outro lado, para outra margem, porque Ele precisava ficar a sós com o Senhor. E Ele ficou a sós, Ele orou. Então, Mateus 14:31 diz, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que nós duvidamos? Porque nós não temos, né, aquela condição, né, que Deus nos dá para avançar, para conseguir aquilo que é o nosso objetivo. Por quê? Porque duvidamos. O inimigo quer que a gente duvide da palavra, o inimigo quer que a gente descreia, né, não creia na palavra, não creia em Deus, mas Deus, Ele quer que a gente creia, né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos que praticar. E Jesus, estendendo a mão, disse, né, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aí Jesus já demonstra o seu poder, a sua divindade. Ele acalma o vento. E então, Mateus 14:33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, quer dizer, quando eles viram aquele milagre, o quinto milagre de Jesus, eles adoraram a Jesus, reconheceram a divindade do Senhor e disseram, né, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E é isso que acontece conosco, quando vem a luta, a dificuldade. Às vezes a gente questiona, duvida, mas quando vem, né, aquela vitória, né, que a gente tanto quer, ou aquele que a gente precisa, que Deus vem e faz, aí nós falamos, realmente Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tudo. E esta carta, eu li, né, eu acabei de ler, fiz um comentário, ela foi escrita exatamente para fortalecer, né, a nossa confiança em Deus, primeiro para fortalecer a confiança dos discípulos, né, e serve para nós hoje também, para aumentar a nossa fé, né, para a gente superar o medo diante das situações incertas, na hora de crise, né? Então eu quero comentar com os irmãos, né, sobre esse medo, sobre essa dúvida, sobre essa fé, sobre essa confiança. O que é que tem nos impedido de avançar? Né? Por que muitas pessoas vão até um certo ponto, né, dá tudo errado? Muitas pessoas às vezes são mais capacitadas e não conseguem, outras são menos capacitadas e conseguem. Né? Nós temos, né, por quê? Porque a dúvida, a incredulidade, né, a falta de obediência, a falta de confiança no Senhor.
Então, esta carta foi escrita para nos dar essa alegria. Segundo os historiadores aqui, por volta de 80 a 115 anos, né, depois de Cristo, logo após a queda de Jerusalém. Então, eu estou só informando, né, porque, quer dizer, hoje nós lemos a Bíblia, o pastor Marcos pregou hoje pela manhã, sobre a igreja primitiva, que é mais atual do que a gente imagina, né? Porque a gente lê lá sobre a igreja primitiva, sobre os heróis da fé, mas nós vivemos isso hoje. Nós temos experiência aqui na Tarde da Bênção, né? Pessoas que declaram, né, testemunham, né, que Deus fez na vida delas, muitas coisas acontecendo, sinais. E nós sabemos assim, que esse foi o 5º milagre de Jesus. Mas antes, no 4º milagre dele, que foi sobre a multiplicação dos pães, né, dos peixes, lá em João 6, 14 e 15, quando ele faz a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, ele faz aquilo diante da multidão, ele alimenta uma multidão. Mas a gente observa que agora, logo à frente, né, em Mateus 14, 22 e 23, primeiro em João, né, agora em Mateus, esse 5º milagre que eu estou lendo, né, nós temos a referência também, esse já é o 5º, ele faz especificamente, né, para os discípulos. Ele já não estava mais no meio da multidão, ele estava mostrando para os discípulos o seu poder, a sua divindade, para quê? Para fortalecer a fé dos discípulos, para poder encorajá-los, né, para que eles pudessem ter mais confiança em Deus. E, às vezes, quando a gente fala andar sobre as águas, ela pode significar muita coisa, né? Mas uma das coisas que a gente pode dizer que andar sobre as águas pode significar nosso relacionamento com Deus, nosso aprofundamento espiritual com Deus. Porque quando Pedro anda, é porque ele teve um minuto de aprofundamento espiritual. Ele teve um momento de discernimento. E a fé dele foi tão grande que ele conseguiu andar. Mas logo veio a dúvida, veio, né, a dificuldade, olhou para as circunstâncias, aí teve que pedir socorro ao Senhor. E assim é conosco. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção como nós estamos nos relacionando com a nossa fé, com o nosso Pai, né? Quem é Jesus para nós, né? Então, Jesus fez isso tudo, esse milagre diante dos apóstolos, né, para demonstrar a importância da fé, né? A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É necessário que a gente creia que Ele existe, que Ele é galardoador, recompensador, né, daqueles que o buscam. Nós precisamos aproximar de Deus com esta fé, né? Demonstrar. Então, Pedro, esse propósito de Jesus com esse milagre, um dos propósitos, foi demonstrar a importância da fé. Demonstrar, né, o seu controle sobre as forças da natureza, demonstrar a sua divindade, demonstrar também para nós que tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Tudo é possível ao que crê. Desde que nós creiamos, colocamos em prática a palavra, desde que a gente obedeça, né, que a gente procure ter uma relação íntima com o Senhor, que a gente busque este aprofundamento. E a gente pode entender isso porque a palavra diz, né, todo mundo sabe, o que fala João 3,16? Quem sabe de qual? Fala para mim. Amém. Olha para você ver. Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, nós não precisamos perecer, nós não precisamos morrer. Quando eu digo morrer, não é meu físico, morrer espiritualmente. Nós temos que crer que Deus, a presença que eu carrego, está comigo, o Espírito Santo. Ele é poderoso para me capacitar, para me dar condições de avançar nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. É assim que eu venço. Não é que eu vou ter ausência de problemas, eu vou vencendo, né, passo a passo, de glória em glória. É assim, Deus amou, né, para que a gente pudesse ter essa vida em abundância. Então, João 3,16, a Bíblia diz, né, que aquele que é crente em Cristo, ele tem esse privilégio. E a Bíblia também diz
que nós, eu e você que cremos, nós somos nova criatura, né? Por quê? Porque nós nascemos de novo, né? Nós somos lavados, remidos, fomos justificados, né? Jesus, ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado, né, por nós, né? Ele nos justificou. Hoje nós somos a justiça de Deus, né? Nós somos nova criatura, né? E a palavra também fala que nós somos filhos de Deus. Só para você ver que privilégio que nós temos com a ressurreição de Jesus, com a morte, né? com o sacrifício de Jesus. Nós somos chamados filhos de Deus. Depois os irmãos podem ler João 1,12, Gálatas 3,26, 1 João 3,1. Tudo diz sobre nós sermos filhos de Deus, né? 2 Coríntios 5,21 fala, né? Romanos 3, também, 22, 24, fala sobre ser justiça de Deus, né? Romanos 8,17 fala que nós somos co-herdeiro com Cristo. Então, nós temos muito privilégio, né? Essa divindade de Cristo, ela também, né? Ela pode habitar em nós, se nós abrirmos o nosso coração, se nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. E a palavra diz que Colossenses, né, fala assim, porque nele, quer dizer, em Jesus, né, sobre a divindade, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude divina. Quer dizer, o sangue de Jesus é que nos faz existir, caminhar, andar. Por quê? Porque nele, em Jesus, habita toda plenitude, corporalmente, toda plenitude da divindade. E quando a gente entende isso, as coisas, né, vão clareando, vão mudando. E a palavra fala ainda em Colossenses 2,10, que nós estamos perfeitos em Jesus, porque Ele é a cabeça de todo principado e potestade. E nós, como filhos de Deus, né, somos herdeiros e participantes dessa natureza divina através de Jesus. Quer dizer, nós temos, se a gente quiser, se a gente buscar, nós podemos ter a natureza de Jesus. De que forma? Procurando ser semelhante a Ele. Às vezes a palavra não vai dizer que eu não vou cometer pecado, que eu não vou irar, que eu não vou ter lutas, não vou ter problema, mas a minha natureza, ela pode ser semelhante à de Jesus. Em várias situações, na minha casa, com a minha família, dos meus relacionamentos no trabalho, na igreja. Então, isso é que é ter a natureza de Jesus, ser, né, dominado pelo Espírito Santo. Então, nós podemos ter, né, nele habita toda essa plenitude. E muitas vezes, né, as circunstâncias, né, nos traz desânimo, medo, desconfiança, derrota, a gente perde a fé, né, mas Jesus está sempre estendendo a mão, né, a sua mão, mesmo que a nossa fé seja fraca, ou pouca, ou nenhuma, né, mas Jesus, ele nunca desiste da gente. Interessante que eu estava lendo uma palavra, né, conversando, né, e com o rapaz, né, e ele disse assim, eu sou um tipo de Ismael, né, mas eu falei para ele assim, que Ismael, né, é o filho da escrava, Isaac é o filho, né, legítimo. E eu falei assim, mas Deus, ele não desprezou Ismael. Ismael também foi feita uma promessa, né, que ele seria grande. Deus não despreza, né, ninguém. Então nós, quando a gente tem Jesus, quando a gente tem o nosso Pai, que é o nosso guardador, que é tudo para nós, essa presença, né, faz a gente ser diferente, né? Então, irmãos, a palavra fala, né, que a gente vai ter aflição mesmo no mundo, João 16:33, mas fala para a gente ter paz, né? Fala assim, ó, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Eu preciso ter paz, não é mesmo? Não é deixar de sofrer, mas está sofrendo, mas tem convicção do eu sou, da presença do Espírito Santo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu sou o que sou. Quando eu entendo que Jesus é o que é, não importa se a política, né, está complicada, se o Brasil está passando por luta, claro que nós não vamos ficar alienados, mas nós vamos crer que Jesus tem a solução,
que Ele está cuidando, né, daqueles que são deles, né? A palavra fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, né? Está lá em Salmos. Então, irmãos, a gente tem que tirar toda dúvida, toda incredulidade do nosso coração, né? Porque Pedro não é diferente. Ele falou: se és tu, mande que eu vá. Dúvida, incredulidade, mande-me ir. A dúvida é o grande problema da nossa vida, né? Foi assim com Eva. Satanás, né, colocou dúvida no coração de Eva e continua sendo assim conosco. E a gente não pode. Por quê? Porque a gente não pode, porque nós vivemos por fé, né? A gente não vive pelo que a gente está vendo, pela circunstância. Pedro, enquanto ele agiu, né, teve aquele momento de fé, ele andou sobre as águas. Na hora que ele olhou para as circunstâncias, né, aí ele duvidou, afundou. Então a gente vive, a gente anda pela fé. O pastor Lenilson, né, construiu pela fé, é pastor dessa igreja pela fé. Você está aqui, né, pela fé. Você tem sua família pela fé. É igual os heróis da fé, conquistaram tantas coisas pela fé. Porque se nós não tivermos fé, a gente não vai avançar, né? E não tivermos obediência, né? Nós temos que crer. E é isso que nós precisamos. E Jesus fala, eu lhe asseguro, Marcos 11, 23, 24, fala assim: se você não duvidar da palavra de Deus, dá para você ver. É isso que o inimigo quer, que a gente duvide. Mas se você não duvidar, Jesus garante. Eu sei que é difícil para entender, mas ele garante, porque a gente não coloca isso em prática. Se alguém disser a este monte, né, o monte são os problemas, as lutas, né, as dificuldades, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Então nós temos que crer, nossa palavra, tomar cuidado com as suas palavras, né? Tomar cuidado para não amaldiçoar, né? Para não reclamar, para não murmurar. Cuidado com as palavras, né? Porque a palavra tem, né, lá em Lucas, né, fala, Mateus 12, 37, pelas tuas palavras serás condenado ou serás justificado. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente, né, transmite para os nossos filhos, né, para nós mesmos. Às vezes a gente reclama, né, que está faltando dinheiro, faltando isso, faltando aquilo outro, né? Vamos dar graças, vamos ser gratos em tudo, nem tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. E ele continua falando, Marcos 11, 23, 24, e eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, quer dizer, não é eu que estou falando, é a palavra. Tudo que nós pedirmos em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso é um segredo, né? A gente tem que entender, não vou dizer, né? É uma chave, né? Mas é um segredo, né? É uma coisa que Deus nos deu. Toda vez que a gente pedir, né, a gente tem que crer que a gente já recebeu. Assim foi com todo mundo, né? Nós, às vezes, a gente pede e não acredita. Eu sei que quando eu era mais jovem, né, para tudo que eu fazia, eu e minha esposa, a gente queria conseguir alguma coisa, a gente anotava no caderno, nós precisamos disso, disso, disso e disso. À medida que a gente ia conseguindo, a gente ia arriscando. Quer dizer, nós críamos que aquilo já estava materializado, né? No lado do campo espiritual. Porque Deus, não é porque eu desejava, eu necessitava. Deus, ele dá aquilo que a gente necessita para viver, aquilo que a gente precisa. Não aquilo que eu desejo. Ele pode até dar o que eu desejo, mas a minha necessidade, ele me dá, né? Eu preciso disso, eu necessito disso para viver, eu não posso, né, viver sem isso, porque vai me fazer falta aqui. Então, aquilo que é necessário, Deus não deixa faltar, né? E Deus, ele tem agido na nossa vida dessa forma. Às vezes a gente vai conseguindo as coisas passo a passo, com dificuldade, mas Deus tem nos honrado, tem nos protegido. Mesmo sem a gente merecer, né, Deus tem nos dado, né?
essas experiências que faz a gente crer cada dia mais na divindade do Senhor, né? Às vezes a gente caminhando, né, contando as experiências, né, às vezes a gente está caminhando, aí vem aquele perfume assim da relva, né? A palavra fala que cai as flores, né? Murcha-se a relva, né? O hálito do Senhor vem, né? O hálito do Senhor vem daquela relva, demonstrando, né, a presença do Senhor. Então, às vezes a gente está caminhando, orando, de repente vem aquele hálito, né, da relva dos nossos, né, no nosso nariz, nas nossas narinas, e a gente fala, é o hálito do Senhor, né? Então é bom, Deus dá experiência, são coisas simples, humildes, né? Às vezes o homem espiritual, natural, pode até rir e criticar, né? Mas é a experiência que a gente tem, né? Às vezes a gente está falando sobre as coisas de Deus, igual nós estávamos na reunião lá em casa ontem, sábado, né? Ensaiando para o louvor. A irmã Fátima falou, né? A gente estava orando, louvando, a irmã Fátima, estou sentindo o perfume. Quer dizer, só ela que sentiu, mas eu estava sentindo, né? Para a honra e glória do Senhor. Então é isso, o Espírito Santo, né? Minha esposa fala que ele é maravilhoso, cheiroso, agradável, né? E é isso, são experiências que a gente tem que ter com o Senhor. Então nós nunca devemos duvidar dessa palavra, esse é o segredo. Tudo que nós pedirmos, vamos crer, e já está nas nossas mãos, já está seguro. Não vai chegar na hora que eu quero, mas vai chegar, né? Peça com fé, não duvide, né? Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não, de uma parte para outra. Não pense o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Estou de olho no relógio para não passar da hora, né? Então, irmãos, a condição que nós temos para avançar, para conquistar, né, aquilo que a gente tanto sonha, né, que a gente precisa, é crer na palavra, é obedecer, é saber que Deus está conosco. E Pedro, né, Jesus falou, Pedro, vem. E Pedro foi, né, andou sobre as águas. E é isso aí. Deus fala que a gente, né, se a gente está cansado, vai a Ele, né, que Ele está sobrecarregado, né, vai dar descanso para nós. Então é pela fé, pela obediência que nós conseguimos. A fé é um fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vou ver primeiro, eu vou ter fé que eu vou conseguir, né? É tudo, eu não vou dar exemplos, porque tudo na vida, tudo que me acontece é pela fé. Eu nunca tinha condições de chegar a nada, mas é pela fé, misericórdia do Senhor. Nascido de família pobre, 8 pessoas, perdi meu pai aos 7 anos de idade, né? Deus me deu vitória. Então, assim, não vou falar de mim, porque não é de mim que eu quero falar, só estou falando para mostrar a grandeza do Senhor. Então, não importa as circunstâncias, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. E a gente não foque nos problemas, né? Vamos focar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, está lá em Hebreus 12, 2. Vamos procurar, né, crer em Jesus, né? Não vamos desviar os nossos olhos, né, de Jesus. E eu estou querendo adiantar aqui, porque já são 5h30, senão eu vou estender muito. E quando eles falam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, né, os discípulos, né, eles reconhecem essa divindade, daí para frente eles aumentam a fé, né, porque Jesus já estava preparando, né? Às vezes Deus permite que a gente passe por dificuldade, por luta. Jesus permite a doença, não estou falando que Ele coloca, Ele permite. Às vezes é para nos aperfeiçoar, às vezes vem a crise financeira, tudo é para o nosso aperfeiçoamento. A partir do momento que você entende, né, que tudo tem um propósito, mas que tudo vai passar, e que Deus está contigo, está com você, está comigo, os problemas vão ficar a segundo plano. Por quê? Porque eu vou entender qual é o plano.
Se eu estou passando por isso, qual é o propósito de eu estar passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Está sendo bom ou está sendo ruim? Então, Deus tem um propósito. E quando eu descubro esse propósito, né, às vezes a solução vem mais rápido do que a gente imagina. Né? Por quê? Porque eu confio em Deus. É assim com a nossa vida. Nós precisamos, né, colocar, né, diante do Senhor. E esse Jesus que nós estamos falando, né, é um Jesus que lá em Isaías 53, 4 e 5, fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Né? Mas Ele, Jesus, esse Jesus que tem toda a divindade, Ele foi ferido, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Né? Nós desobedecemos a lei, transgredimos a lei, fizemos tudo errado. E Ele foi moído, né? Foi machucado, sofreu por causa das nossas iniquidades, nossos pecados. Né? O castigo que era para nós, né, que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se a gente entender, né, essa palavra, colocar isso em prática mesmo, a palavra fala que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Aí você pergunta, mas por que eu estou doente? Né? Por que eu fico doente? Creia em Jesus. Né? Paulo, né, eles falam que ele tinha um espinho na carne, né, para ele entender que a graça de Jesus bastava para ele. Às vezes, Deus não vai, né, fazer o que você quer do seu jeito, mas Ele vai falar, a minha graça te basta. Mas muitas vezes Ele vai também resolver. Né? Então, que a gente possa entender, né, esse propósito do Senhor e entender que Jesus, né, quando eu falo Jesus, Jesus é Deus desde o princípio. Né? Lá em João fala, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Né? Então, Jesus é o pão da vida. Nós temos 7 eu sou. Né? Jesus fala, né, eu sou o pão da vida. Está lá em João 6,35. Né? Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou. Tá, João 8,12. Jesus fala em João 10, 7 a 9. Eu sou a porta das ovelhas. Né? Então Jesus é a porta. João 10, 11 e 14. Eu sou o bom pastor. Né? As minhas ovelhas me ouvem. Né, pastor? As ovelhas ouvem. Eu sou o bom pastor. João 14, 5, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para você ver, eu sou o caminho. Sem mim vocês não vão a lugar algum, não podem fazer nada. Né? Eu sou a videira verdadeira. Né? Ele é a videira verdadeira. O que mais que a gente quer, né? Jesus tem tudo para nós, né? Então, gente, irmãos, lembre-se, né? Nós andamos por fé, 2 Coríntios 5, 7, andamos por fé. Romanos 8, 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Né? Vocês são filhos? São, né? Amém? Todos nós somos filhos. E nós somos, Atos 5,32, nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quer dizer, só é filho, né? Só é guiado pelo Espírito Santo aquele que crê, que obedece, né, ao Senhor. Aí o que acontece? Filipenses 4,7, né? A paz que excede todo entendimento vai guardar os nossos corações, vai guardar os nossos pensamentos em Cristo. A minha alma, né? Salmo 62, de 1 a 2, fala, a minha alma vai esperar somente em Deus, porque eu sei que é só dele que vai vir a minha salvação, que veio a minha salvação. Né? Eu vou entender que Ele é a minha rocha, é a minha salvação, Ele é a minha defesa. Eu vou entender que eu não serei grandemente abalado. Né? Eu posso ficar, né? Posso ficar, né, meio assim, mas não vou me abalar a ponto de perder as minhas esperanças, porque eu sei em quem tenho crido. Então, irmãos,
para finalizar, né, a minha palavra, né, que vocês possam, né, e eu também, né, ouvir a voz do Senhor, procurar ser sensível, manter os olhos em Jesus, né? E lá em Jeremias fala, né, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, ande em todo o caminho, para você ir bem, né? Procure não desobedecer. Está lá, na palavra, fala assim, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Jeremias 23, 24. Né? 24 fala assim, vocês têm que obedecer, mas não, se vocês não ouvirem, não inclinarem os seus ouvidos, é uma advertência para nós. Né? Vocês não inclinarem os seus ouvidos, não andarem, né, nos meus caminhos, e andar nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, vocês vão andar para trás. Então, o que nos faz atrasar? É desobedecer. Né? A palavra fala, né? Jeremias 7, 23, 24, depois tem o... Eu esqueci de anotar aqui, os 5... Jeremias... Está certo, Jeremias 24, eu li 23 e 24. Então fala assim, mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Né? Esse povo, né, tiveram lutas, problemas, reclamação, andou só para trás. Então nós temos que cuidar dos nossos olhos, né? Para onde nós vamos colocar os nossos olhos, né? Não deixar que os nossos olhos sejam maus, né? Não colocar coisas diante, né? Coisas más diante dos nossos olhos. Ele fala assim, a palavra fala que a gente tem que odiar a obra daqueles que se desviam de Deus, né? Não se apegar, né, ao ímpio, aquele que faz coisas erradas. Nós temos que falar com amor, com sinceridade, essas coisas, falar coisas boas, né? Porque, como nós falamos sobre a palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. Né? E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra, com aquilo que a gente fala, com a nossa língua. E, para finalizar, né, a gente tem que procurar ser organizado em tudo aquilo que a gente fizer. Né? Às vezes, a gente anda tão desorganizado com as coisas, né? A gente não tem tempo, né, pastor? Para resolver uma coisa, outra, fala que não tem tempo, mas se a gente organizar, dá tempo para tudo, né? A gente tem que procurar planejar, ter ordem. A palavra fala que até na igreja tem que ter ordem e decência, né? Então vamos procurar ser organizados, né? Para a gente ter um bom procedimento diante do Senhor, dos homens e de Deus. Então a minha palavra encerra-se aqui. E o pastor quer falar um pouquinho? Pastor, dá algum aviso? Agora, às 19 horas, nós temos, né, o nosso culto, vai ter ordenação pastoral e diaconal. Né? Se os irmãos puderem ficar para o próximo culto, né, será um prazer. E a gente agradece ao Senhor por tudo. Amém? Quer falar alguma coisa, Maria Lúcia? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Pai querido, a Tua palavra foi lida, foi comentada, e eu agradeço ao Senhor porque primeiro ela falou comigo profundamente ao meu coração, naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso mudar a minha vida. Eu peço que o Santo Espírito do Senhor, que habita no coração de cada um de nós, né, venha fazer aquilo, né, que precisa, que necessita no nosso íntimo, no nosso coração, para que a nossa fé aumente, para que a nossa confiança cresça no Senhor, para que nós possamos ter um relacionamento espiritual com o Senhor mais profundo, que nós possamos, Pai querido, entender, né, que o Senhor é o Deus que nos socorre, que o Senhor é o eu sou da minha vida, que o Senhor é tudo para nós, Pai querido. E agora, nós queremos agradecer ao Senhor também, pela vida de cada pessoa
que recebeu esta palavra, e que ela faça diferença no coração, no andar, no caminhar, porque o sangue do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é poderoso, né? Tem toda a autoridade. E é no nome do Senhor que nós pedimos, que nós falamos que tudo aquilo que nós pedirmos em oração ao Senhor, o Senhor faz. E nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento, para que a gente possa avançar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, na nossa saúde, no nosso trabalho, para que a gente possa ser mais que vencedor, Pai querido. Porque é assim que o Senhor promete para nós, para aqueles que o buscam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que estão na presença do Senhor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu não sei se ficou alguém para a bênção apostólica. Está aí não, né? Eu mesmo? Amém. Pai querido, que o grande amor de Deus, que a comunhão do Santo Espírito do Senhor, e que a graça de Jesus seja sobre todos nós, e a igreja diga amém. Vamos na paz então, Deus abençoe a todos.